Boa noite. Boa noite, pessoal. Mais um encontro de terça-feira de batom vermelho, porque hoje eu precisava dele. Porque se vocês me seguem já sabem que hoje o negócio foi pauleira, se tratando de enjoo, enxaqueca e mal-estar relacionados, claro, à gestação. Mas eu prezo muito por esse momento que nós temos aqui juntos. Tem pessoas que ficam aí mandando mensagem, aguardando esse momento do encontro. Então, gente, eu não conseguiria me sentir bem adiando, mudando de dia, até mesmo porque vocês acabaram de voltar nesse novo horário. Foi ou não foi? Eu também acho que esse horário às 21 horas vai ser bem mais tranquilo para as mamães poderem participarem, porque a maioria dos bebês já estão dormindo. Se não estão, já deveriam estar dormindo nesse momento. Então é isso, gente. Eu comecei aqui dando boa noite. Vou falar aqui boa noite para Célia, para Thay, para a doutora Cleidiane, Mari, Rogério, João, para Roberta. Gente, muito legal ter vocês aqui comigo. Vocês sabem que tá um pouco baixo o som? E agora, como é que tá? É porque eu coloquei o fone, porque tem um bebezinho ali que ainda não mimiu. Então o fone às vezes bloqueia um pouquinho de barulho. Agora tá melhor o som, Mari? Doutora, tá melhor o som? E tá mais, tapeçaria também. Vocês me dêem um joinha aí, gente, se o som estiver legal. Hoje vocês sabem que a gente tá com uma convidada muito especial, né? Que agora eu tô até aqui, acho que eu esqueci o nome dela. Isso é sintoma de gestação, gente. Ramira, Ramara, alguma coisa assim, gente. Essa aqui, ó, é a minha convidada especial. Então eu vou tentar tirar o fone pra ver se melhora. Pera aí. E aí, gente, como é que tá sem o fone de ouvido? Melhorou mais? Oi, Vitória, você está por aqui. Parabéns, que legal ter você aqui. Melhorou então o som? Então, gente, eu tava explicando pra vocês que hoje a gente tem essa convidada especial, que a Laura me emprestou, que vai ser o nosso bebezinho, pra gente conversar um pouquinho sobre essas questões práticas da amamentação, mas principalmente relacionado à pega. Porque assim, tem algumas coisas que podem parecer óbvias pra quem já amamentou, pra quem já tem filho, mas às vezes tem coisas que não estão. Então hoje eu vim aqui justamente para isso. Garanto para vocês que a participação, vocês mandarem perguntinhas, se quiser que eu tire dúvida, vai ajudar muito, porque a nossa live hoje vai ser assim bem relax. Combinado, gente? E aí eu trouxe esse bebezinho pra mim poder conversar com vocês a respeito de ter uma boa pega. A gente vai falar sobre pega, sobre quanto tempo durou a mamada, de quanto em quanto tempo o bebê ele vai ter necessidade de mamar, sobre mamadas noturnas, alimentação da mãe, combinado? Então a gente vai ter muitas coisas bacanas. Gente, inclusive eu queria até testar um negócio aqui, que eu acho que aqui é uma caixinha de perguntas, mas eu não sei, acho que tem como fixar a perguntinha aqui, mas eu acho que alguém tem que mandar. Mari, se você estiver aí perto, escreve para mim aí na caixinha de perguntas, ó, posicionamento do bebê. Porque aí fica mais fácil para eu poder fixar, porque quem estiver chegando na live vai saber do que a gente tá falando. Gente, vocês viram que eu caprichei na produção hoje, né? Que é para espantar todo mal olhado, todo mal-estar, qualquer coisa que for. Porque aqui tem que ser alto astral. E pra gente continuar, eu gostaria muito, muito, muito de receber corações. Até agora eu não vi nenhum aqui. Manda coraçõezinhos para nós podermos saber se vocês estão gostando e pro Instagram entregar nossa live. E também compartilhem o link aí, gente, com os contatos de vocês. Então o nosso primeiro tópico, gente, eu vou falar sobre o posicionamento do bebê. O som tá ok, né? Ai, obrigada, doutora. Obrigada. Gente, sempre tem muitas e muitas dúvidas. Quando isso... Rogério, na verdade, você tem que mandar pra mim nessa opção, nesse balãozinho que... Isso. Muito bem, alguém mandou aqui. Vamos ver se tá aparecendo aí pra vocês a perguntinha. Se tiver aparecendo, vocês me mandam um ok aqui. Tá aparecendo o posicionamento do bebê?
Gente, a gente vai aprendendo juntos aqui, porque eu também não sei mexer, mas como eu vou falar sobre alguns tópicos importantes, eu gostaria muito que aparecesse aí pra vocês na live. Tá aparecendo? Boa noite, Leandro, Grupo Vision. Ah, ótimo, então ótimo. Então, quando a gente fala de pega de bebê, existem muitas informações que hoje já estão em desuso, que a gente já não utiliza mais. E uma delas, a primeira delas que eu vou trazer para vocês hoje é em relação à posição que o bebê deve estar em comparação com o corpo da mãe. Gente, o bebê não fica abdômen com o abdômen da mamãe. Ó, eu vou pegar aqui minha filha emprestada da Dona Laura, mostrar pra vocês. Se eu for colocar bebê abdômen com abdômen agora, que eu não estou no puerpério, olha só pra vocês verem onde vai ficar meu bebê. A minha mama tá aqui, então ele vai ficar muito baixo. O ideal é que o bebê fique tronco com tronco da mãe, certo? Olha, essa é a posição, esse é o local ideal que o bebê deve estar. Até mesmo porque quando a mamãe tá no puerpério, a barriga não volta de uma vez, demora um pouquinho para o útero voltar ao tamanho normal. Então, se a gente falar barriga com barriga, muitas vezes vai ter confusão para algumas mamães. Então, a primeira informação que eu quero dar para vocês é que é tronco com tronco. A segunda, gente, é que a cabecinha do bebê, ela deve estar inclinada. E a gente tem aquele hábito de colocar o bebê para amamentar desde as primeiras horas de vida naquela posição tradicional que é essa aqui, certo? Só que essa posição acaba que não favorece a abertura da boca do bebê. É uma posição com que faz que o bebê pegue apenas mamilo. Então, o ideal, gente, seria o recomendado é que a gente segure o bebê nessa posição, tá vendo? Eu estava nessa posição que a gente chama de tradicional. Se a gente colocar o bebê nessa posição que a gente chama de tradicional invertida, a gente tem condições de dar postura para esse bebê, firmeza, porque ele tá bem molinho, ainda não tem amadurecimento cervical, então ele vai estar com o corpo bem mole. Então, a gente vai segurar o bebê dessa maneira, inclinando a cabecinha dele um pouquinho para trás e a gente faz a prega com essa outra mão, porque dessa forma você facilita com que o bebê abocanhe mais da sua mama e que ele também fique com o narizinho livre, que não atrapalhe a respiração. Porque, gente, olha, o ideal é que o bebê, a mama da mãe, vá lá no finalzinho, vou falar no finalzinho da garganta, bem próximo àquela campainha, sabe, que a gente chama. Vou usar termos mais simples para ficar mais claro para a gente entender. Então, só é possível o bebê pegar toda essa proporção da mama se a gente fizer essa prega para ajudar, tá bom? Então, ó, duas dicas: tronco com tronco, cabecinha do bebê inclinada para trás, apoiado no nosso antebraço, gente. Ó, se a gente pegar o bebê e colocar ele aqui no nosso cotovelo, vocês estão entendendo, gente? Tá ficando bem claro? Vocês estão gostando? Se eu estiver falando o que certinho, se vocês estiverem entendendo, manda um joinha aí pra mim, pra eu perceber que tá ficando claro. Se a gente pegar o bebê e colocar ele aqui no nosso cotovelo, ele vai ficar muito alto. Ele não vai ficar confortável, até mesmo porque em vez dele ficar ereto, né, super bem apoiado, ele vai fazer como se fosse um Czinho aqui, entendeu? Então, gente, vamos colocar o bebê no nosso antebraço. Não apoia aqui no cotovelo. O ideal é que a gente segure o bebê depois que faz a prega. Ó, vamos pegar o bebezinho com essa mão, colocar aqui, faz a prega. Naira, mas eu vou ter que ficar com essa prega, com essa mão o tempo todo para trás? Não, só que quando você for colocar, você não pode retirar o bebê do lugar, tá? Porque senão ele vai acabar soltando a mama, certo? Então, ó, primeiro lugar, a gente tem que o tronco do bebê estar com o nosso tronco, cabecinha inclinada, corpinho apoiado e contido e apoiado no antebraço. Gente, eu falo sobre essa contenção porque os bebês, eles estão lá dentro da nossa barriga, nessa posição, ou muitas vezes pélvico, mas nessa posição.
E eles, gente, ficam bem apertadinhos, bem comprimidos lá. Quando eles nascem, que é um ambiente externo, que ele não tem contato com nenhuma parede externa, algo que dá para ele segurança, se a gente deixar o bebê muito frouxo, ele vai se sentir inseguro e vai ter até mesmo aqueles reflexos de Moro, que a gente fala que são os sustinhos. Então, quando a gente põe o bebê na posição de aumentar, o bebê ele tem que se sentir seguro durante esse processo, tá bom? O mamilo, ele deve ficar na altura do nariz do bebê. Gente, daqui uns dias também eu vou ter uma mama e vai ficar muito mais fácil de eu fazer vídeos pra vocês sobre isso. Mas como a gente tá na nossa série de lives, eu não queria encerrar a nossa série sem conversar com vocês sobre essas questões simples. Então, gente, pra você poder, ó, o bebezinho tá com a boca com a cabecinha inclinada, você não vai pegar o mamilo em direção à boca dele, mas você vai pegar o mamilo em direção ao nariz para que ele consiga abocanhar a maior parte da auréola, como eu falei aqui anteriormente. Nairane, mas essa posição com a cabecinha aqui no braço, será que eu vou conseguir ficar com ela por muito tempo? É por isso, gente, que é tão importante que a gente se sinta confortável durante a amamentação. Então, vamos usar e abusar das almofadas. É engraçado que quando eu estava amamentando, eu aumentava numa poltrona e ela era inclinada, mas ela me dava segurança. Só que eu colocava a almofada de amamentação e ainda colocava mais 2 almofadas do lado, que é porque eu senti que dessa forma ficava na altura. Então, com o tempo, a gente vai descobrindo a maneira, a quantidade de almofadas, a altura da almofada, que vai ficar mais confortável pra gente. Certo? Então não tenha medo de usar e abusar. Nairane, mas eu já vi algumas recomendações de falar pra gente colocar primeiro o bebê para depois posicionar as almofadas. E está correto, gente. Quando a mamãe vai sentar para amamentar, o ideal é que ela esteja confortável, porém que ela coloque o bebê corretamente para mamar, coloque ele no peito, na pega correta, com todos esses passos que eu falei para vocês. E depois disso, quando ele já estiver ajustadinho, prontinho, mamando gostoso, a mamãe vai se colocar confortável, ela vai colocar as almofadas para facilitar para ela. Tem pessoas que preferem colocar a almofada de amamentação, normalmente a mais comum é aquela que parece um caracolzinho que eu tenho aqui, poderia ter pegado, mas acabei esquecendo. Aí, ó, a Rebeca tá aqui falando, ó, melhor investimento que ela fez no segundo filho. Se ela soubesse disso, ela tinha conseguido na primeira. Mas, Rebeca, eu acredito que até essa questão da almofada de alimentação, ela foi divulgada tem uns 3, 4, 5 anos, no máximo, né? Não se falava muito sobre isso, mas, gente, realmente é um super, hiper, mega investimento. Inclusive, se você não teve acesso ao nosso checklist, já manda mensagem pra mim lá no direct, porque eu mando pra vocês que lá no meu checklist está a almofada de alimentação como algo indispensável no seu enxoval. Então, quanto à pega da mamãe, correto, quanto à pega do bebê, tá certo, né? E existe uma dúvida em relação a abocanhar a auréola. Eu já vi muitas vezes as pessoas dizerem, até no dia que eu abri a caixinha de perguntas aqui, que o bebê deveria abocanhar toda a areola. E eu expliquei nos stories e vou explicar aqui pra vocês novamente. Gente, ficou claro? Tá ficando claro pra vocês? Se tiver, manda coraçãozinho pra mim, fala que tá joinha, porque assim, eu tô sabendo que tá ficando tudo certo. Aí, ó, a avó acabou de entrar na nossa live, gente. A Emily, ó, que sua neta, Emily. Então, gente, quanto à areola, não existe necessidade do bebê abocanhar toda a areola, até mesmo porque a gente tem areolas que são menores. Areola, para quem não sabe, é aquela parte escura da mama que as mulheres têm. E até homens, né, tem a areola mais escurinha, mas das mulheres no período do puerpério e de gestação, ela fica bem escurecida. Eu já até contei pra vocês o motivo que isso acontece, mas então não existe necessidade do bebê abocanhar toda a areola, porque existem vários tamanhos de areolas. Se for uma areola muito grande, o bebê não vai conseguir abocanhar. Então é importante que ele faça o que a gente chama de pega assimétrica, que é ele pegar mais da parte de baixo da areola. Normalmente a gente nem consegue ver essa parte de baixo e uma grande parte da areola da parte de cima, mas a parte da areola acima do mamilo, ela vai ficar visível, a gente vai conseguir visualizar ela mesmo quando o bebezinho está amamentando. Então, gente,
acabou-se esse negócio de pegar toda a areola. É pega simétrica, mais da parte inferior do mamilo e menos da parte superior. Outro ponto que também já caiu em desuso é a boca de peixinho. Eu sempre fiquei muito preocupada quando o Henrique amamentava em relação à boca de peixinho, porque ele não fazia boca de peixinho. Normalmente eles viram, a gente fala que esse lábio inferior ele fica mais invertidinho, você consegue ver que ele tá virado, até mesmo porque a língua precisa passar por esse lábio para fazer a ordenha da mama, mas o lábio superior, gente, ele vai só pousar em cima da mama. Ele até mesmo para ficar numa posição confortável, porque eu já vi várias cenas, várias fotos, inclusive fotos de pegas perfeitas aqui na internet, a qual o bebê está com a boca realmente de peixinho totalmente aberta, mas é perceptível que não está confortável, que é uma pega que o bebê não vai conseguir sustentar por muito tempo. Normalmente quando tá muito aberto, vocês vão perceber que eles ficam com a testinha bem enrugada, que é um sinal claro de que o bebê tá tenso durante a mamada. Então, o interessante é lábios inferiores evertidos e lábio superior apenas pousado, descansando na mama. Ó, Letícia comentou que o meu bico do peito é bem grosso, atrapalha? Não tive muito sucesso na primeira gestação. Normalmente atrapalha quando o bebê não consegue abrir a boca do tamanho que a gente precisa. Porque, gente, se o bebê for bocanhar só o mamilo, ele vai abrir a boca pequenininho. Então, normalmente, é preciso tomar mais cuidado. Quando a mãe tem esses bicos de seios, que a gente chama de protruso, que ele tem o mamilo bem maior, que o bebê precisa ter uma abertura boa de boca. Porque se ele não pegar grande parte da areola, ele vai pegar só o mamilo e nisso aí vai machucar. Porque além dele não conseguir extrair leite, a linguinha vai ficar passando no mamilo, na tentativa dele, ele pode até morder, então isso vai causar fissuras. Letícia, eu lembro muito bem de quando você estava amamentando o Bernardo, que eu tentei fazer a minha parte em relação, mas também não era especialista na área, era só enfermeira e mãe recente. Então eu acredito que hoje a maior dificuldade, Letícia, que você teve em relação à amamentação foi justamente sobre a pega. Se a gente tivesse o conhecimento, se eu tivesse o conhecimento que eu tinha hoje, eu teria conseguido posicionar melhor o Bernardo no seu colo e até mesmo fazer com que ele abrisse mais a boquinha, porque como ele estava pegando só o mamilo, ele não conseguia pegar a areola, pegar a mama e fazer o movimento necessário para extrair leite. Ele tentava, a gente tinha a sensação de que ele estava puxando, mas ele não estava extraindo leite. Tá bom, gente? É um processo muito complexo, precisa de uma avaliação muito minuciosa. Então, eu creio que a maioria das mães que hoje não conseguiram amamentar, não é porque o peito tem, o mamilo é grande, o mamilo é invertido, é plano, ou porque o leite é fraco, ou porque não tem produção de leite. Não é nada disso, gente. É tudo relacionado à pega. Porque eu falo e repito, a amamentação, ela não é instintiva, ela é aprendida, tanto pela mãe quanto pelo bebê. Então, quando a gente coloca o bebê nessa pega correta, nessa posição correta, tanto da boca, quanto da cabeça inclinada, quanto tronco com tronco, o bebezinho vai ficar com o nariz livre e ele provavelmente vai conseguir extrair o leite e mamar bem. Gente, agora eu vou pedir aqui para vocês para mandarem para mim, se a Mari não tiver aí, como pergunta, quanto tempo dura uma mamada? Para ficar aí em evidência, beber uma aguinha, para ficar em evidência igual essa outra ficou. Gente, se tiver ficado alguma dúvida em relação à pega, vocês podem mandar aqui que eu vou aproveitar e vou responder, tá? Alguém fixa a perguntinha para mim. Quanto tempo dura uma mamada? Até alguém fixar... tá, vamos lá. Até alguém fixar quanto tempo dura uma mamada, eu vou começar a falar aqui pra vocês, porque a maioria das mamães também tem essa dúvida. Acho que apareceu aqui, Isso, muito bem. Isso, quanto tempo dura a mamada? A gente sabe que o bebê ele precisa mamar em livre demanda. Mas, gente, a mamada, ela não tem duração estipulada, principalmente nos primeiros dias de vida do bebê.
O seio, ele deve ser oferecido sempre que o bebê estiver procurando, sempre que ele tiver interesse em pegar o seio. O bebê perdeu o interesse, significa que ele já está satisfeito. Mas existem alguns pontos a serem considerados. Para o bebê ter uma mamada efetiva, ele tem que ser capaz de fazer breves intervalos entre uma mamada e outra. O que significa mamada efetiva? É o bebê conseguir extrair o leite da mama. Porque muitas vezes os bebês, eles, devido a essa dificuldade em pegar corretamente na mama, eles fazem o que a gente chama de sucção não nutritiva. A gente tem a sensação de que ele tá lá mamando, mas ele não tá conseguindo extrair leite. Então, gente, o bebê que não consegue extrair leite, ele vai ficar o tempo todo ali pendurado no seio, buscando o seio, porque nas oportunidades que ele tem de ter contato com o seio, ele não está conseguindo extrair leite. Então, é muito importante que a gente entenda que não existe duração específica de uma mamada. E que o bebê, se não estiver conseguindo extrair leite, ele vai querer ficar mais tempo no seio, mas quando ele consegue fazer uma mamada efetiva, progressivamente esse tempo dele de intervalo vai aumentando. Os bebezinhos dos primeiros dias, praticamente eles não mamam, não tem produção de leite, porque eles estão tendo acesso ao colostro, então eles vão procurar toda hora. E à medida que eles vão aprendendo a mamar, né, com qualidade, esse tempo ele vai ficando maior, tá bom, gente? Então ele vai conquistando autonomia de tempo à medida que ele vai crescendo e também conforme a produção de leite da mãe vai se estabelecendo e também o estômago do bebê vai melhorando a sua capacidade de receber esse leite. Então não adianta a gente querer que um bebê fique intervalos muito grandes sem mamar se o estômago dele é pequenininho. Então, essa questão sobre quantidade de leite que é produzida e sobre o tamanho do estômago do bebê vai definir de quanto em quanto tempo o bebê vai mamar e quanto vai ser esse intervalo de mamada, essa duração dessa mamada. Vale lembrar, gente, que o RN, ele tá com a sua técnica de amamentação em desenvolvimento e também a produção de leite da mãe, ela também está em evolução, o que significa que o bebê vai ter uma mamada mais prolongada. A gente chama de RN os bebezinhos de 0, nascimento de dia, até os seus 30 dias, tá? Passou de 30 dias, ele já é chamado de bebê. E o bebê espera-se que até os 30 dias ele esteja mamando de forma efetiva. Então, ele tem uma técnica de mamada mais aperfeiçoada, a produção de leite da mãe já está estabelecida e, consequentemente, ele vai ter uma mamada mais rápida, uma mamada mais efetiva. Então, gente, é muito comum que os bebês, a partir dos 30 dias, eles mamem 5 minutos, eles já estão satisfeitíssimos. Nairane, mas 5 minutos só? Sim, gente, porque ele já aprendeu como fazer todo o processo, ele já aproveitou todo aquele processo de descida de leite, então ele vai mamar mais rápido. Não estranhe se isso acontecer. Eu vi que tem uma perguntinha aqui, ó. Aqui, ó. Isso, a Rebeca falou aqui, ó. Então, ignore os falatórios de seu leite não está sustentando. Eu separei alguns mitos pra gente conversar no finalzinho da live e eu vou falar justamente sobre isso, porque a gente ouve que o leite não está sustentando, seu leite está fraco e tudo mais. Mas, na verdade, não existe, gente, não existe leite fraco, leite que não sustenta, porque o nosso organismo produz leite de forma igual. O que muda é que o bebê ele pode não estar conseguindo retirar leite, talvez a mãe ela não tenha uma produção de leite adequada, mas tem como a gente estimular isso. Às vezes a mãe não tem o que a gente chama de reflexo de descida de leite, que tem muitas mães que até sentem, sabe? Quando o leite a gente fala descendo, né? Então tem gente que não consegue, não tem esse reflexo de ejeção tão eficaz quanto outras. Mas tudo isso tem como a gente trabalhar, o que a gente chama de manejo clínico durante a amamentação. Mas os leites todos têm a mesma composição. Gente, leite humano para humanos, combinado? Ai, já. Mas, então, o que eu quero falar para vocês agora aqui a amamentação é um aprendizado, como a gente já comentou.
E o aprendizado, ele deve evoluir, mas ele evolui de forma gradativa. Então, é muito comum o RN querer mamar toda hora, o recém-nascido querer mamar toda hora, mas não é comum ele querer ficar no seio o tempo todo. A gente espera que com o tempo ele consiga ficar algum tempo longe do seio, apenas dormindo no colo, ou até mesmo dormindo no colo de outra pessoa, até porque, gente, nenhuma mãe consegue ficar o tempo todo cuidando desse recém-nascido com esse bebê no seio o tempo todo. Se o bebê está ficando no seio o tempo todo, se ele não está evoluindo em relação ao peso, não está ganhando peso, vamos ficar alerta, porque existe algum problema aí, até mesmo de pega, algum problema que a gente precisa manejar. Não é nada relacionado à qualidade desse leite, tá? Ou que o leite tá fraco, tá bom? Mari, agora vamos trocar a próxima pergunta. Gente, ficou alguma dúvida em relação ao quanto tempo durou a mamada? Ficou alguma duvidazinha? Vocês estão gostando? Ângela, Lara. Gente, a Lara é minha amiga de faculdade de enfermagem. Que legal, amiga, ter você aqui. Vanessa, a Gi. Boa noite, Gi. Olha, Núbia. A doutora Cleidiane disse que tá aprendendo muito pro próximo ano. Vem comigo, doutora. Vamos seguir firme e forte. Agora, Mari, coloca aqui pra gente, ó. 1 ou 2 peitos por mamada. Ela já colocou, essa menina eficiente. Gente, e eu vou falar por mim, vou começar contando minha história. A vovó do Henrique vivia falando, ele tem que mamar os 2 seios, ele tem que mamar os 2 seios, só porque eu tinha uma produção de leite muito grande e ele não conseguia mamar os 2 seios, gente. Era muito difícil para ele, então como é que eu vou fazer quando ele não consegue mamar as 2 mamas? Ou como eu vou identificar que eu preciso trocar de mama? Ó, a minha mãe deu os parabéns a todos que estão, que legal. Parabéns, minha gente, obrigada. Tô muito feliz com a participação de vocês. Então, aqui, ó, desde os primeiros dias, os 2 seios, eles devem ser oferecidos para os bebês. Mas eles, quando nascem, são assim mais preguiçosos, são mais sonolentos. Então a gente vai prestar muito atenção na deglutição, no movimento de mandíbula que o bebê faz, porque o bebê ele desliza a mandíbula, faz esse movimento. Lembrei, gente, já que agora eu tô aqui falando do movimento de mandíbula, um ponto importantíssimo da pega que eu tava me esquecendo, que é o bebê encostar o queixo na mama. Gente, isso é importantíssimo. Primeira coisa, a gente põe o bebê no colo e gostei, ganhei muitos corações. Prestem atenção se o queixo está encostado no seio. E quando o queixo está encostado no seio, é esse movimento da mandíbula de deslizar, de abaixamento, ó, sabe, que o bebê faz? Que você vai perceber que ele está conseguindo extrair leite. Então, se você percebeu que o bebê fez esse movimento de deslizamento da mandíbula e que ele começou a dormir ou que ele começou a perder o interesse na mama, a gente vai fazer uma técnica que a gente chama de compressão de mama. Quando você comprime a mama que você está oferecendo, você vai perceber que o bebê vai começar a engolir novamente, ele vai começar a fazer aquele processo de deglutição. Se você fez a compressão de mama e o bebê não engoliu nada, continua ali só naquela chupetagem que a gente chama, troquem de mama. Ah, Nairene, mas ele dormiu. Existem várias técnicas para você fazer o bebê despertar. Você pode trocar de fralda, você pode tirar a roupinha, trocar a roupinha, colocar para rotar, porque normalmente os bebês, depois que eles arrotam, eles acabam mamando novamente. E aí, quando você for oferecer após esse arroto, você oferece a outra mama, gente. É muito importante a gente oferecer as 2 mamas, mesmo que o bebê não queira, você oferece. Se ele não quiser, tá tudo bem. Na próxima mamada, você começa por aquela que ele não mamou. Ou se estiver incomodando, se tiver queixas, é necessário fazer ordenha para que evite engurgitamentos e mastite. Mas por que é importante a gente oferecer as 2 mamas? Porque o nosso leite, gente, por mais que a gente tenha a sensação de que a mama tá cheia, né? Ele não é depósito. Nosso organismo não armazena leite. Então, se o leite foi produzido e você não esvaziou essa mama, o seu organismo vai começar a entender que precisa diminuir a produção de leite.
Então, por isso que é importante você oferecer os dois. Se o bebê não mamar, você fazer a extração, pelo menos nesses primeiros 30 dias, até o seu organismo e o bebê entrarem em harmonia e estabelecer uma produção de leite apenas que a gente chama de autócrina, que é o que o bebê realmente precisa. Mas então, você viu que o bebê perdeu o interesse numa mama, ou que ele começou a ficar irritado, que ele começou a gemer, não tá querendo e tal, pode trocar de mama, porque essa mama já não está descendo a quantidade de leite que ele precisa para poder amamentar. Combinado? Vamos ver. Mari, manda aqui pra gente qual o intervalo entre as mamadas. Qual o intervalo entre as mamadas? Eu já caí nisso aqui que eu vou falar pra vocês quando eu estava amamentando. Vamos ver se a Mari, acho que a Mari ainda não mandou. Vamos ver se ela vai mandar aqui pra gente. Quem aí é mamãe recente que já baixou o aplicativo para poder monitorar tempo de mamada, gente? Ai, gente, quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente sofre demais. Então, gente, olha, não existe uma forma, maneira da gente, aqui ó, qual o intervalo entre as mamadas, da gente controlar, da gente definir qual que é o tempo exato para que aconteça uma mamada. Só que a gente precisa considerar que bebês que estão com baixo peso, que foram prematuros, que tem, que a gente chama bebê pig, né, que é pequeno para a idade gestacional, ou que tenha qualquer outra que a gente chama de condição especial, esse bebê realmente a gente vai ter que ficar mais alerta em relação ao tempo, aos intervalos de mamadas. Mas se ele está se desenvolvendo bem, se é um bebê que nasceu com peso bom, não tem motivos para se preocupar. Esses aplicativos de monitoramento de mamada fria, só nos fazem deixar mais tensa, mais nervosa, faz a gente trocar de mama sem necessidade. E até mesmo eles têm a opção da gente monitorar até o tempo de sono dos bebês. Então, isso não traz nenhum benefício. O principal, gente, que a gente vai definir qual o intervalo entre a mamada a gente vai olhar para o bebê. Primeiro, a gente sabe que os bebês devem mamar em livre demanda. Ou seja, eles devem mamar sempre que eles sentirem vontade, certo? Nairane, mas ele tá sentindo muita vontade. Então, a gente precisa avaliar, porque talvez ele não tá conseguindo extrair leite suficiente, ou você tá retirando a mama antes da hora, você acha que ele tá cheio, ele não tá. Porque, gente, eu até tinha colocado aqui atrás e passou desapercebido. Porque existe uma diferença entre regurgitar e voltar leite. Às vezes, quando o bebê, a mãe produz muito leite, ela tem um reflexo de ejeção mais exacerbado, falando mais técnico, a gente chama de hiperlactação, ela produz muito leite. Os bebês, eles têm dificuldade de administrar essa quantidade de leite quando sai. Então, às vezes, ele tá ali pegando, puxando, tentando, só que às vezes ele não consegue se equilibrar nesse sentido, ele não consegue administrar essa quantidade de leite. Então, às vezes, ele vai soltar a mama e vai voltar um pouco de leite. Se é um leite líquido, né? Se é um leite que não tá talhado e tudo mais, não é que ele regurgitou, não significa que ele tá cheio. Provavelmente ele não conseguiu administrar essa quantidade de leite que ele estava tomando, que ele estava tendo acesso. Então, agora, se o bebê também está regurgitando, isso também não significa que ele está mamando demais ou que isso vai fazer mal. Que todos os bebês, eles regurgitam mesmo, porque eles têm a válvula estomacal frouxa, então eles não têm controle de saciedade, e a livre demanda vai ajudar eles a aprenderem sobre isso. Então, regurgitar também é normal. Não tem nada a ver com engordar, não, viu? Esquece isso aí. Não, se o bebê... Não, até que tem uma relaçãozinha, né? Porque se ele mamou bastante e regurgitou, significa que ele teve uma mamada efetiva, que ele conseguiu extrair leite, que ele tá conseguindo se alimentar bem, tá bom? Mas não é significado de que porque ele vai ficar gordinho só porque ele tá regurgitando, não. Então, gente, não vamos basear esse intervalo de mamada relacionado com a regurgitar ou até mesmo com o vômito, não, tá bom? E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de livre demanda, gente, os bebês, eles não vão ao nosso seio apenas para se alimentar. Ele é também uma forma de atender as necessidades emocionais que ele tem.
através que a gente fala de sucção não nutritiva. Então vai ter vezes que ele vai querer ficar ali só para poder pegar um cochilo, vai ter vezes que ele vai querer só ficar por perto e a gente oferece o seio. Então é preciso a gente entender, perceber realmente quando é fome, através daqueles sinais de fome, botar a mão na boca, ficar, botando a linguinha para fora, né? Mais agitadinho significa que ele está com fome. E a lirodemanda, ela também permite com que as mamas sejam mais esvaziadas e, consequentemente, a gente tenha uma melhor produção de leite, né? Então, em relação à produção de leite, é muito melhor que o bebê faça várias mamadas durante o dia, mamadas curtas, do que ele faça poucas mamadas longas. Porque quando o bebê dorme muito, acontece aquilo que eu falei pra vocês. Nosso corpo entende, se tá ficando leite na mama e ele não foi, não foi ordenhado, ele não foi retirado, nosso corpo entende que não tem necessidade de ficar produzindo mais leite, certo? Então, bebê mamar em menor tempo e mais vezes no dia é mais proveitoso do que o bebê fazer mamadas longas, também que é o nosso sonho, né? Porque a gente fica esperando que eles mamem bastante, até mesmo para eles poderem dormirem mais. Porém, não existe essa necessidade, essa comparação de falar assim, o bebê só vai dormir bem se ele mamar bastante. E isso também pode prejudicar a nossa produção de leite. Eu vi que tem uma perguntinha aqui, que é a VLS Balduino. Depois você manda seu nome pra mim. Ela perguntou, Nairane, e sobre o bebê que sempre dorme mamando? Isso é ruim? O grande problema dos bebês que dormem mamando é que eles não realmente estão mamando. Eles estão fazendo aquilo que eu falei pra vocês, sucção não nutritiva. Porque quando o leite tá saindo em grandes quantidades, que é o que a gente precisa, ele não consegue dormir, ele precisa engolir, entendeu? É impossível a gente engolir alguma coisa, realmente grandes volumes de leite, quando ele está dormindo. Então, provavelmente o seu bebê ele não está com uma pega muito boa, mas ele tá ganhando peso? Porque, na verdade, a gente, na área de consultoria de alimentação, a gente fala que um problema só é um problema quando é um problema. Legal essa frase, não é? Porque se ele tá ganhando peso, tá tudo certo, não tem problema. Se você quer que ele mame de uma forma mais efetiva, faz isso que eu falei. Faça compressão de mama, você vai ver que ele vai acordar. Gente, é interessantíssimo. Quando você aperta a mama, quando o bebê tá lá começando a cochilar, eles despertam na hora, porque realmente sai mais leite, entendeu? Então, faz a compressão de mama. Se ele continuar dormindo, troca de mama, porque provavelmente ele já esvaziou aquela mama. Se mesmo assim ele continuar dormindo, faz isso, troca de roupa. Se você percebeu que ele não mamou, que ele não esvaziou a mama, que não foi eficiente, troca a fralda, tira a roupinha, tenta estimular esse bebê. Mas se ele está mamando e tá ganhando peso, tá tudo certo, não tem motivo de se preocupar, não. Na alimentação, gente, a gente tem que levar em consideração vários fatores, sabe? Não é uma questão só ou outra, só porque ele tá dormindo. A gente tem que pensar se ele tá ganhando peso, se tá sendo suficiente, se ele tá dormindo bem. Tudo isso é importante, tá bom? Depois você até, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, você pode mandar aí pra mim no direct ou até aqui mesmo que a gente vai respondendo. Então, gente, nos primeiros dias de vida do bebê, o sinal que a gente vai ter de que essa mamada está sendo realmente efetiva, através das fraldas. A gente vai ficar atento quanto ao xixi e quanto ao cocô. No primeiro dia, ali nesses primeiros, no segundo dia, o bebê ele não faz cocô. Ele só vai ficar soltando aquela pasta grudenta que a gente chama de mecônio, bem esverdeada, bem escura, tá? Porque é isso que ele tinha no intestino e até mesmo é reflexo do colostro que ele está tomando. Então, no primeiro e segundo dia, a gente vai ver essas fezes mais escuras, que são mecônio, e a gente vai ver de 1 a 3 fraldas de xixi. A partir do terceiro ao sexto dia, as fezes já vão mudar de consistência. Elas vão passar de verde escura para mecônio, ela vai continuar um pouquinho escurinha ainda, mas ele vai fazer mais xixi. Média de 3 a 4 fraldas de xixi ao dia, tá?
E de 7 dias em diante, a gente espera que o cocô ele já venha mais amarelado, ele já tenha mais consistência, sabe? E também a gente fala de amarelo mostarda. E também que ele faça pelo menos mais de 6 fraldas de xixi por dia. Mas, gente, vamos ficar atento a essas fraldas, porque se o bebê não tá fazendo xixi, ou tá fazendo xixi escuro demais, ou até mesmo se ele não está fazendo cocô no terceiro, quarto dia, vamos entrar em contato com o pediatra, tá? O sinal que a gente precisa ficar atento são as fraldas para saber se essa mamada tá sendo efetiva ou não. Mamada noturna. Mari, manda aí pra mim, por favor, mamada noturna. Aí ela mostrou que acabei esquecendo de fixar. Manda aí pra mim, mamada noturna, Mari. Tá? Porque a mamada noturna, eu acho muito importante falar dela pra vocês. Era um tópico que eu tinha colocado na live de 15 dias atrás. E eu acabei fazendo o quê? Falando muito, igualzinho nessa. Já tô tendo que pular um monte de coisa. Ai, gente, quando a gente gosta de falar de um assunto, a gente se perde totalmente no tempo. E é isso que acontece quando eu tô aqui falando pra vocês sobre alimentação. Na verdade, tudo que é relacionado ao maternar me faz brilhar os olhos. Mas a alimentação, mais ainda. Então, eu acabo perdendo um pouco mesmo a noção do tempo, tá? Mas é isso, gente. Vocês estão gostando? Tá legal? Manda corações aí pra mim, gente. Eu vou ficar tão feliz. Então, gente, é perceptível que os bebês, eles dormem bem mais durante o dia do que à noite. Isso faz parte da adaptação, até mesmo do relógio biológico deles, né? Porque eles ainda não têm muita noção do que é dia ou noite, nesses primeiros dias de vida dele. Então, gente, isso é algo fisiológico. E por que será que eles ficam mais acordados durante a noite? Vou dar para vocês alguns motivos. O primeiro motivo que eu vou dar para vocês é porque à noite é o momento que nós temos o maior pico de prolactina, que é o hormônio responsável pela produção de leite. Então, vocês vão entender, vocês têm que relacionar, vão ter que entender que se eu tenho um pico maior de prolactina à noite, o meu bebê ele tem que mamar mais à noite, concorda? E outra questão, o bebê ele tem acesso aos hormônios de crescimento e a melatonina também através do leite materno. Então, gente, são várias substâncias muito importantes que o bebê precisa durante a noite, na mamada noturna. Então, por isso ele vai acordar mais vezes para poder mamar, ele vai mamar mais avidamente. Vocês vão ver que eles mamam assim, parecendo que o mundo tá acabando, naquele desespero da mamada noturna. E é justamente por isso, gente, porque eles, o leite produz mais leite, sai mais leite. Então, como eu disse, é muito difícil dormir mamando quando a gente tem uma alta produção de leite nesse momento. Então, gente, é nessa mamada noturna que o bebê também vai conseguir regular o sono, porque ele tem acesso à nossa melatonina, a melatonina que é produzida por nós e é passada para o leite, para o leite e para o bebê. Então, gente, é o momento que o bebê, essa mamada noturna permite que o bebê cresça mais, que ele engorde mais e que também tenha uma maior produção de leite, tá bom? Então, a partir do segundo mês, o bebê já consegue se regular melhor ele consegue se regular melhor e vai diminuindo esses despertares durante a noite. Gente, quando eu falo diminuindo, não é pra vocês pensarem que após 30 dias, ou após 3 meses, o seu bebê vai parar de acordar, não. Porque isso não é real. Essas pessoas que ficam aí pregando dormir 10, 12 horas de sono, primeiro que isso não é vantajoso para nossa produção de leite, tá? Nossa produção de leite cai muito se o bebê não mama. Primeiro que os bebês, eles estão preparados geneticamente para acordar e para mamar. Então, a mamada noturna, ela é muitíssimo importante. Deixa eu ver o que a Bia falou aqui, ó. Meu primeiro filho trocou o dia pela noite. 1 mês! Na verdade, não é nem porque ele trocou, Bia. Na verdade, é porque ele ainda não sabia nem o que era dia, nem o que era noite.
Por isso que vale muito a pena a gente mostrar, não deixar ele dormir no claro, mas a gente ter claro para eles o banho da manhã, o banho higiênico de manhã, ter algumas rotinas, sabe? O ritual noturno, para eles perceberem o que é dia e o que é noite. E a amamentação, ela ajuda muito, gente, nesse processo de amadurecimento e até mesmo de adaptação cronológica, tá? E eu vou agora entrar aqui, gente, nos mitos mais comuns relacionados à amamentação. Agora nós vamos para aquela parte boa, polêmica, sabe? Vamos lá, gente, eu percebo tanto que as pessoas deixam de amamentar por falta de conhecimento, e aí, por isso que eu fico tão ávida por aprender e para dividir esse momento aqui com vocês, tá? Eu vou falar aqui e aí vocês vão comentando, gente, porque eu acho que vai ser bem legal. Os mitos mais comuns na amamentação. Isso que a Mari já colocou. Gente, essa Mari é fera demais. Ô, mulher eficiente. Que é isso? Beijo, amiga. Tamanho do seio versus a produção de leite. Quer dizer que quem tem a mama grande vai ter muita produção de leite. Quem tem a mama pequena vai ter menos produção de leite. Na penúltima live, eu falei pra vocês que a nossa mama, ela tinha tecido gorduroso e ela tinha os alvéolos, os ductos, que era responsável pela produção de leite. Vocês acham que o tamanho da mama tem alguma coisa a ver com a produção de leite? Deixa eu ver, vou esperar um pouquinho vocês me responderem aí. Vocês acham que tem a ver? Por exemplo, a mulher que tem pouca mama, que a mama é pequena, ela vai produzir menos leite. O que vocês acham? Claro que não, né, gente? O tamanho da mama está relacionado só ao tecido gorduroso que tem ali na mama. Pelo contrário, quem tem a mama maior, às vezes tem até maior dificuldade de administrar ali a posição, a produção de leite. E tem mães que produzem muito leite e tem a mama pequena. Então, não caia nessa, tá? Não fique na dúvida disso. Que sol ajuda a cicatrizar machucados. Quem já ouviu falar isso? Exponha ao sol, ou até mesmo exponha ao sol para poder preparar a mama antes da amamentação, exponha ao sol para poder cicatrizar fissuras. Gente, olha, a nossa última recomendação atualizadíssima é que não existem estudos que comprovem que o sol ajude nesse processo de preparação e muito menos de cicatrização. Pelo contrário, o sol ele faz com que a nossa pele fique mais ressecada. E o que a gente não quer é isso. A gente precisa de uma mama hidratada. Então, Mari, você usava até lâmpada para poder secar. Gente, a lâmpada, a ideia de que o sol era bom era porque através da vitamina D você ia conseguir ter uma cicatrização melhor. Mas lâmpada, secador, gente, não tem nada disso. Pelo contrário, faz aumentar a proliferação de bactérias. Então, tá? Nada prepara a mama para a amamentação, a não ser informações atualizadas, combinado? Bucha, pegar sol, pomada de lanolina, nada disso prepara a mama. Agora, depois que já está com lesões, a pomada de lanolina pode ajudar, mas secador e pegar sol eu não indico, tá bom? Leite fraco, porque o bebê mama muito. Ixi, essa eu já ouvi muito. Ouvi uma mãezinha que me parou na rua hoje para falar justamente sobre isso. Gente, esse tipo de informação, acho que a pessoa tinha que pensar muito para poder falar isso, porque isso só traz sentimento de insegurança para a mamãe. Não existe leite fraco. Se o bebê está procurando muita mama é porque ou ele não está conseguindo extrair leite de forma eficiente, ou porque ele está querendo fazer sucção no nutritivo, ele está querendo ficar perto da mãe, ele está se sentindo inseguro, tá bom? Nada de leite fraco, tá? Não existe leite fraco, tá bom? Peito murcho, o peito que enche muito é uma desregulação do processo. Então, gente, o peito que tá murcho, que a gente fala muito, a pessoa só vai conseguir aumentar bem se o peito estiver estourando. Pelo contrário, gente, o peito quando ele tá estourando, a gente tá muito duro, tá muito cheio, a gente precisa até de fazer uma ordenha antes da mamada, para que a auréola fique macia para facilitar, porque se o bebê pegar a mama muito cheia, a possibilidade dele pegar só o mamilo é grande
e ele vai ficar escorregando, a pega vai ficar saindo o tempo todo, porque ele não vai conseguir segurar bem a mama. Então, a mama muito cheia é até um sinal de desregulação de processo de produção de leite, ou seja, a mãe está produzindo leite além da necessidade, então não tem nada a ver, tá? Se o peito está murcho, tem leite sim. Já ouvi uma mãe falando pra mim assim, nasceu, eu não tive produção de leite na gestação e quando nasceu meu peito estava murcho. Não tem nada a ver, gente, o leite tá lá. Muitas vezes a gente, nem quando a gente faz aquela espreme que a gente fala, sabe? A gente não consegue ver, mas quando o bebê mama, ele consegue extrair, porque a movimentação da boca e língua do bebê é totalmente diferente de quando a gente espreme, sabe? Até mesmo nas bombinhas, tá? Que era o próximo que eu ia falar aqui, ó. Tira leite com a bomba e não saiu quase nada, então minha produção é baixa. Gente, nenhuma bomba consegue fazer o mesmo movimento que a boca do bebê faz. Tecnicamente falando, a bomba ela só faz uma pressão que a gente chama de negativa. E o bebê, ele faz uma pressão negativa e positiva quando ele está movimentando a mandíbula. Então, nenhuma bomba é capaz de tirar leite na mesma proporção que quando o bebê está amamentando. Então, se não sai o leite enquanto você está tirando leite com a bombinha, não significa que você não está produzindo leite. Outro mito, ó. Somente quando dou o complemento, ele fica saciado e dorme. Claro, né, gente? Já comeu uma feijoada? Vocês já viram o quanto que uma feijoada capota a gente? Mas não é um sono bom, porque é muito pesado. A indústria, gente, láctea nunca vai conseguir, eu acredito, mas até hoje não conseguiram produzir nenhum tipo de leite que seja tão digestível, que seja tão rico em nutrientes, que seja tão parecido com o leite materno. Então a gente tem essa ideia de que o leite de fórmula ele vai dar mais saciedade, mas é porque ele é muito pesado, ele pode ser prejudicial para o intestino do bebê, que não é o leite não é o leite humano, é o leite de vaca, por mais que ele passe ali por alguns processos, mas é o leite de vaca. Então eu falo que o Henrique, um dos motivos que o Henrique desmamou tão cedo é porque como ele dormia mal, eu não achava que ele dormia mal, mas na verdade eu queria dormir pertinho de mim, ele dormia longe. Então, como ele acordava muito, eu comecei a dar uma madeira com fórmula para ver se ele dormia bem. Vocês acham que ele dormiu? Vocês acham que ele dormia a noite inteira por causa da madeira? Claro que não, gente. Não tinha nada a ver com saciedade causada pelo leite, não, tá? Então esquece isso. O bebê precisa beber água, pelo amor de Deus. Ai, tá calor, o bebê tem que beber água. Gente, até 6 meses de vida, o bebê, ele amamenta exclusivamente da mãe. O leite é riquíssimo em água. A água que ele vai precisar vai estar todo dia no leite. Não tem necessidade da água ou de dar nenhum tipo de chá para o seu bebê. E um dos últimos mitos que eu coloquei aqui, preciso tomar antibiótico, então vou parar de amamentar. Gente, hoje em dia tem um site que chama Elactância, ou até mesmo tem um outro que chama Lactimed. O Lactimed ele é em inglês, tá? O Elactância eu gosto muito de indicar ele porque tem a opção de você colocar ele em espanhol. E aí você consegue pesquisar todas as substâncias que são compatíveis com a amamentação e as que precisam de alerta. Então, se você, mamãe, vai tomar algum medicamento, seu médico não orientou se você poderia ou não, ou até mesmo falou pra você assim, pode parar de mamar esses dias, porque você não pode, por causa do medicamento. Pesquisem, gente. Vão lá no Elactância, digita lá o nome da substância, para vocês vão verem que tem muitos medicamentos que são compatíveis com a alimentação. A restrição de medicamentos, ela é muito maior na gestação do que quando a gente está amamentando, tá? Tem alguns medicamentos que nem chegam até o leite. E se chegam, não tem nenhum malefício para o bebê, tá bom? Então, não precisa parar de amamentar porque você está tomando algum medicamento e não precisa deixar de comer nada porque você está amamentando, tá bom? Claro que tem algumas situações em que o bebê ele é alérgico ao leite de vaca, que você vai precisar cortar alguns alimentos, mas isso precisa ser investigado, isso é sob orientação de pediatra, então não vai caindo no papinho de qualquer pessoa que sofreu com intolerância ou até mesmo com alergia e vai deixar de aumentar o seu bebê. A Mari colocou aqui, ó, o leite fica velho na mama. Gente, não existe isso. Eu escuto, cada coisa que o povo inventa para atrapalhar a nossa alimentação, né? O leite fica velho. Claro que o leite não fica velho, o leite é produzido na hora que o bebê tá mamando.
o que a gente chama de descida de leite, que é o reflexo de ejeção, ele acontece na hora, gente. Nossa mama não é depósito não, tá? Então pode ficar tranquilo que o leite não fica velho na mama não, tá bom? Gente, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês hoje. Acabei aqui durante praticamente 1 hora falando sobre algumas coisas importantes. Claro que tem coisas que eu preparei que eu não... Infelizmente não vai dar tempo, mas vocês sabem que o meu direct está aberto para vocês. Eu sempre abro caixinha de perguntas, mas se eu não tiver aberto, pode mandar mensagem que eu vou tentar responder. A gente vai investigar qual o problema que vocês estão tendo relacionado à alimentação para poder ajudar vocês, tá bom? A live vai ficar salva, então se você não pôde acompanhar desde o início ou se perdeu, pode procurar no feed que daqui a pouquinho a gente já vai postar lá. Combinado? E não deixe de nos acompanhar, gente. Tem conteúdo no YouTube, tem vídeo todos os dias praticamente no feed. Me acompanhe nos stories. Eu gosto muito, gente, dessa relação que a gente tem aqui. Que bom, doutora, que você gostou da live. Isso, está convidadíssimo para estar aqui com a gente sempre, tá? E é isso, gente. Que vocês tenham boa noite. Fabiana, eu também vi, viu? Eu também vi que você está aqui hoje. Adorei! Eu acho que é a primeira vez que você aparece, não é mesmo? Então, gente, é isso. Que vocês tenham um bom finzinho de noite e, em nome de Jesus, eu vou estar aqui na semana que vem. Não vai ser um mal-estar, um enxaqueca, um enjoo, né, que vai me atrapalhar e me tirar daqui, não. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.